O Botafogo fez história ontem no Mundial de Clubes ao vencer nada mais, nada menos que o segundo melhor time do mundo, o PSG, porque o primeiro é o nosso Botafogo. Pessoal, vamos aqui com esse corte que eu trouxe para vocês do canal ESPN, repercutindo bastante, analisando e comentando a vitória do Botafogo de ontem. Mas antes, deixe seu like. Vamos para o Rio de Janeiro para saber como é que está o torcedor do Botafogo neste dia seguinte. Será que eles voltaram a trabalhar? Aqui em São Paulo, muita gente emendou o feriado, né? De Corpus Christi e muita gente acabou emendando a sexta-feira. No Rio de Janeiro, se foi mais ou menos parecido, Ju, tá todo mundo ainda comemorando, ainda de ressaca, depois da partida de ontem, e a festa deve ter ido até tarde. Bem-vindo mais uma vez. É isso, Marcela. A festa foi até tarde. O pessoal tá emendando o feriado aqui no Rio de Janeiro também. Aproveitou para curtir com a família. Quem gosta de correr, como o caso da nossa querida Ivana Negrão também, Bruno Vicário, nossos corredores, sabem também que esse final de semana a cidade está mais cheia por conta da Meia Maratona do Rio, um evento muito importante no calendário dos amantes de corrida, mas os botafoguenses acho que não foram muito para a corrida não, porque aproveitaram até tarde e curtiram essa vitória histórica. A cidade amanheceu preto e branco, todo mundo saindo orgulhoso com a camisa do Botafogo, e quem quis renovar veio aqui para a sede visitar o clube e também comprar uma camisa do Botafogo. Estou aqui com meu amigo André, que assistiu o jogo ontem. Foi difícil dormir depois? Cara, foi realmente uma loucura grande, né? Acho que ninguém imaginava esse placar, nem o maior time de torcedor que a gente estava nessa vitória. E agora vamos em busca realmente de algo maior, né? De conquistar o mundo, se Deus quiser. Vamos continuar com esse espírito e vamos chegar lá. Agora que ganhou do PSG, pode vir quem quiser, né? O próximo é o Atlético de Madrid, vai sofrer com certeza, e o resto pode vir que pânico de ninguém. Quem aparecer, vamos ganhar. Bayern de Munique, Real Madrid, ninguém dá medo. Sei nem quem são esses aí. Quem aparecer, vamos pra cima. E o Igor Jesus vai comprar uma camisa dele hoje? Merece depois do gol ontem, não? Cara, é um craque, né? Vem jogando muita bola, não é de hoje. Certamente é o melhor 9 do Brasil hoje em dia. Se tiver aqui ainda, vou comprar. Não sei se vai ter, né? Deve estar a procura muito grande, mas se tiver, vai ser dele. Tem que voltar para a seleção brasileira, né? Aí é o Ancelotti chamar, né? Ele viu o jogo ontem com certeza. Se tiver visto, vai chamar. Então, empolgação aí. Ninguém mais tem medo de Bayern de Munique, Real Madrid. Pode vir quem quiser agora. Vitória por 1-0 sobre o PSG. Confiança do torcedor alvinegro tá lá em cima, Marcela. Pois é, Ju, fui tentar mesmo, né? Como não? Temos aí a defesa do Botafogo contra o PSG, 23 desarmes, 47 rebatidas, 8 interceptações, bloqueios de finalizações 7, duelos defensivos 68, duelos aéreos 16 e posses recuperadas 43. Esses números, e muitas vezes os números mentem, eles dão a impressão de que foi um atropelo do PSG em cima do Botafogo. O Botafogo foi lá, conseguiu um gol e aí conseguiu a vitória. E não é desse jeito, não foi desse jeito. Eu imaginava, inclusive, que depois do gol do Igor Jesus, o PSG conseguiria abafar ainda mais, ia para cima do Botafogo com tudo, e o Botafogo iria sofrer. Tinha gente, inclusive, esperando a virada do Botafogo até o último minuto. Vai vir 2 gols, vão vir 2 gols aqui e o PSG vai passar por cima. E não foi o que aconteceu. Vimos, inclusive, um Botafogo que sofreu menos do que eu estava imaginando. O futebol é jogado com e sem a bola, né? São duas fases. E dentro do que era jogado, o que seria jogado ontem, acho que o Botafogo executou a estratégia de modo perfeito. Acho que se tivesse abordado de outra forma, o risco era muito grande de ter perdido e talvez até perdido de forma contundente. Então, acho que foi uma leitura perfeita do Renato Paiva. Eu até tinha pensado na possibilidade do Cuiabão e não do Alan, pensando em fortalecer a marcação pelo lado, mas o que ele executou acabou sendo ideal. Acho que a leitura do Paiva foi perfeita, tanto na execução da estratégia quanto na formação tática da equipe, né? O Gregori muito bem ali, protegendo espaço frente à área, porque o PSG, além da virtude, é um time com muito recurso, que além de ter um lado muito forte, né, com seus laterais que apoiam bastante, ter pontas habilidosas, é um time que roda a bola com qualidade e muitas vezes faz gols da entrada da área. Foi assim, por exemplo, do Fabian Ruiz contra o Atlético de Madrid. E não teve esse espaço. Qualquer ação que o Vitinha pudesse controlar, isso foi neutralizado com a presença do Alan por ali. Então, assim, foi executado a estratégia de forma perfeita. Se você ficar olhando números, às vezes eles podem refletir o que foi o jogo, mas eles também podem passar uma mensagem enganosa. Porque dentro do que cada um pensou o jogo, para mim o Botafogo foi superior. Não é ficar olhando a posse de bola, o número de finalizações.
mas você não teve tantas finalizações assim do PSG. E a estratégia do Botafogo, até usando o clichê, foi jogar por uma bola, ou coisa disso, até porque teve outras possibilidades de ter feito gol, ainda que sem tanto perigo assim. Então, acho que o Botafogo fez a leitura perfeita, executou, assim, de forma magistral a sua estratégia. Acho que, lógico, para você vencer um time que é o melhor do mundo, tem que ter muita coisa alinhada. O PSG não estava no seu melhor dia. Acho que todo mundo ali foi muito bem. Acho que eu não consigo pontuar ninguém do Botafogo dentro do que era a proposta do jogo que tenha jogado abaixo. Você pode falar da dupla de zaga que foi acima, do Gregori, do Savarino com assistência, o Igor Jesus com faro de artilheiro. Mas todo mundo esteve bem dentro da proposta e acho que foi tudo muito bem alinhado para o Botafogo ter uma atuação irretocável e assim, os adjetivos a gente vai ficar repetindo aqui, vai ser difícil encontrar um que dimensione o tamanho dessa vitória. A gente fala que para você vencer um time como o PSG, você precisa estar numa noite muito inspirada. E quando a gente fala inspirado, podemos falar de uma inspiração na parte defensiva também. E viver uma noite quase perfeita. Foi isso que o Botafogo viveu ontem. Conseguiu executar de uma maneira quase perfeita o que foi proposto pelo Renato Paiva. Temos aí o destaque defensivo, tá? O Barbosa foi o líder em desarmes, rebatidas, recuperações, posse também. E essa mancha aí, mais escura, né, a área de cobertura defensiva da equipe. Ou seja, não ficou o tempo todo atrás, né? Estacionou o ônibus na frente do gol. Todos aqueles memes que o pessoal tava de construir muro na frente do gol, esquece isso, porque não foi exatamente o que o Renato Paiva estava pensando para a partida. E colocamos, então, esses números fazendo uma comparação do PSG contra o Atlético de Madrid, né? Contra a Inter. Contra a Inter na Champions e contra o Botafogo, ok. Então, colocamos aí, ó, contra a Inter, que foi o 5-0, 58,7% a posse de bola, 23 finalizações, 8 finalizações no alvo, 9 grandes chances e 31 ações na área rival. Contra o Botafogo, 74,2% de posse de bola, mas olha que interessante, finalizações 16, finalizações no alvo, 2, grandes chances 2 e ações na área rival 32 ações na área rival, um pouquinho ali, mas um Botafogo muito eficiente, Breiner. Então, isso explica muito porque o botafoguense está comemorando essa vitória como um título, porque o Botafogo derrubou o atual campeão da Champions e que foi campeão no mês passado, que vem nesse embalo. E é muito simbólico tudo isso, porque fazia 13 anos, quase 13 anos, que um brasileiro não ganhava de um europeu no Mundial. E isso, para o orgulho do futebol brasileiro, tem um impacto. E o Botafogo foi lá e competiu muito bem para ter uma vitória muito merecida. Mas eu tomo cuidado de, mesmo nesse momento de catarse, não colocar a vitória do Botafogo como uma redenção do futebol brasileiro. Para mim, entre as grandes equipes europeias e as grandes equipes brasileiras, ainda há uma diferença considerável, muito pelo aspecto econômico. E quando a gente fala isso, a gente também exalta os brasileiros, porque os melhores brasileiros atuam na Europa. Mas isso não quer dizer que a vitória do Botafogo, pela maneira que foi, não deixe alguns sinais. E, para mim, essa vitória sobre o PSG deixa uma lição valiosa para a seleção brasileira. Porque na Copa do Mundo do ano que vem, se o Brasil enfrentar Espanha, Portugal, França, Alemanha, Holanda, e não falo só de europeus, mas Argentina, Uruguai, seleções que já têm um trabalho mais estruturado, seleções que gostam muito de jogar com a bola, que têm uma posse muito bem estruturada, e for nessa loucura, né? Não, vamos jogar, aqui é Brasil, vamos para frente, vamos atacar, é jogo ofensivo. Essa é a escola brasileira, a chance de perder é muito maior do que de conseguir sucesso numa Copa que vai ter um peso também para o Brasil, né? De igualar o maior jejum de todos os tempos. Então, por isso, eu vejo que o Ancelotti também precisa olhar para o que o Botafogo fez e, se quiser jogar de igual para igual com essas seleções, reconhecendo que hoje o Brasil está uma prateleira abaixo das principais seleções do mundo, esse é o caminho ideal. Jogar igual o Botafogo contra o PSG, para a seleção, aproximaria do que hoje o Brasil pode fazer de melhor, que é o jogo reativo. Pela característica dos jogadores, pelo estágio do trabalho do Ancelotti,
pela escola do Ancelotti, ele já chega à seleção dizendo: eu sou italiano, eu valorizo um bom sistema defensivo. E o que o Botafogo fez com o Renato Paiva foi um sistema defensivo beirando a perfeição. E é o que falta e a consciência do que pode competir, e é o que falta muitas vezes para a seleção brasileira. Saber olhar para as características do adversário do outro lado e impor um outro tipo de jogo, se desafiar como o Botafogo se desafiou. O Botafogo com Paiva, muitas vezes fez com os adversários o que o PSG fez ontem. Pressão com a bola o tempo inteiro, muita posse. E o Botafogo abriu mão dessa característica para jogar de uma outra forma igualmente competente. Então não tem nada de feio no que o Botafogo fez. Não. Pelo contrário, o Botafogo soube jogar com suas armas e para mim é isso, é uma referência para a seleção na Copa do Mundo no ano que vem. Claro, é uma maneira de jogar. Inclusive, a maneira como o Botafogo entra contra o PSG, eu imaginei que o Atlético de Madrid entraria assim contra o PSG. E não é o que acontece e toma essa pecada mesmo, né? E assim, você olha mesmo equipes com pretensões defensivas, sim, contra o PSG e europeias da elite, a gente está falando de Inter de Milão, de Atlético de Madrid, não conseguiram fazer. Para mim, aquela tela que a gente comparou, e acho muito legal aquela tela, em relação à comparação dos números da final da Champions contra o jogo de ontem, quando você olha que a Inter, mais do que os gols das situações, em que o PSG criou 9 grandes chances, isso foram só 2 contra o Botafogo. A gente não está falando aqui de uma atuação em que, muitas vezes, como aconteceu contra o Corinthians, por exemplo, e o Chelsea, como São Paulo e Liverpool, que você tem que falar muito da atuação dos goleiros. Que não fossem eles... A gente vai falar de 1, 2 boas defesas, mas nenhum milagre do John ontem. E eu não estou querendo diminuí-lo, muito pelo contrário. Estou querendo enaltecer o sistema defensivo como um todo. E a elite da Europa muitas vezes não estava conseguindo. Tudo bem, passou um tempo da final da Champions, tem o desgaste, o calor, mas, mais uma vez, são fatores que são justos serem pontuados. Mas serem também muito enaltecidos, eu acho até desrespeitoso com a enorme atuação e execução da estratégia que foi feita pelo Botafogo. Estratégia dentro da mudança tática. Acho que foi fundamental tirar o Mastriani e colocar o Alan da forma como foi. Um time muito inteligente para impedir essa circulação de bola com qualidade. O PSG cruzou 31 vezes ontem. Na maior parte dos jogos da temporada passada, nos jogos que ele mais cruzou, o único que ele venceu foi contra o Dunkerque da 2ª divisão na Copa da França. Ou seja, o Botafogo fez o PSG atuar de uma forma que não é a forma que ele está confortável. Isso é importante pontuar, né, Donk? Porque as pessoas vão dizer, mas o PSG não jogou bem porque cruzou muito. Não. O comportamento do Botafogo condicionou isso. O Botafogo induziu o PSG a cruzar muitas bolas e não é o perfil. Até o Calçade destacou ontem, acho que é válido repetir, se você pegar o número de cruzamentos somados contra o Atlético de Madrid, contra a Inter na final e nos 2 jogos contra o Arsenal da semi da Champions, soma esses 4 jogos, o PSG cruzou 28 vezes nesses 4 jogos. Ontem ele cruzou 31. Então o Botafogo induziu, ainda que de uma forma defensiva, mostra a grandeza dessa atuação, porque ele induziu o adversário, melhor time de futebol do mundo, a jogar de uma forma que não é a ideal. Ainda que tenha todas as questões que a gente apontou, de desfalque, de calor e tal e tudo mais, acho que isso não ameniza a forma como o Botafogo foi inteligente, as atuações individuais brilhantes dos jogadores. E, lógico, ainda se tem um torneio inteiro pela frente, acho que não estou aqui para discutir, não, agora mudou a ordem do futebol mundial. Não é por aí, não é essa discussão. Mas enaltecer uma atuação que foi gigantesca, de um time que se mostrou capaz de competir com a elite do futebol e que fica muito grande. Porque a gente também tem que falar de classificação. O Botafogo ficou numa situação muito boa de ser líder e podendo perder até para o Atlético de Madrid e se classificar. E ainda assim se classificar, né? Era o que falávamos, olha, se o Botafogo conseguir se classificar, vai ser uma zebra, esquece essa história. Esquece, deixa isso para um outro momento de conversa, essa conversa ela envelheceu muito mal. Bom, é um torcedor que está muito emocionado, eu quero falar com vocês, inclusive, dessa sequência de campeonato, como é que o Botafogo, a partir de agora, encara essa sequência de campeonato? Porque chegou até aqui naquela jeito. Vamos ver
o que conseguimos fazer nessa fase de grupos e depois umas oitavas. Veremos como dá para continuar o campeonato se passasse para as oitavas. Mas vamos saber também como é que a torcida está encarando este momento do Botafogo, o líder do grupo, numa situação muito tranquila agora para se classificar para as oitavas. Então eu volto para o Rio de Janeiro e converso com o Rodrigo Jufo mais uma vez. Jufo, tem isso, né? Chega ali humilde, quieto, vamos ver o que faremos nessa fase de grupos, mas agora praticamente classificado para... Praticamente, né? Mas joga, pode perder por 2 gols de diferença e ainda assim se classifica, ou seja, está numa situação muito confortável. E agora, como é que o torcedor está pensando para o restante do Mundial? O torcedor chegou ontem na praia de Copacabana, mais de 8.000 pessoas foram assistir esse jogo histórico, num local também histórico aqui no Rio de Janeiro, onde reúne gente para ver Copa do Mundo, de seleções, agora de clubes, Jogos Olímpicos também. O torcedor chegou muito confiante, mas também com o pé no chão, aceitando até um empate contra o PSG. E a vitória veio, uma vitória histórica, a torcida ficou completamente numa atmosfera incrível na praia, foi... cerveja pro alto, tomei banho de cerveja, tomei banho de areia também, a galera jogou areia pro alto, jogou os filhos pro alto. Foi uma atmosfera incrível, torcedores de todo o Brasil estão aqui no Rio de Janeiro e compareceram lá, foram em família, foram entre amigos. O Botafogo vivendo esse grande momento especial, onde o time confia muito, até porque ninguém estava sem tanta esperança, porque o Botafogo ganhou uma final de Libertadores com um jogador a menos, o Botafogo passou por grandes adversários na Libertadores, Palmeiras, São Paulo, e o torcedor chegou para esse jogo contra o PSG com o pé no chão, aceitando um empate, talvez, pensando ali na classificação, mas também confiando numa vitória, porque sabe que o time cresce em decisões, sabe que o time cresce quando está sendo aquela... Só tem 1% de chance, o Renato Paiva também falou sobre isso, 1% é muito, o torcedor estava muito confiante também nesse resultado. E entre amigos ali, muita festa, tinha um pai, o Vitor, que eu conversei com ele estava com a filha, Yasmin, e eles choraram muito, uma cena muito bonita após o apito final, enquanto todo mundo estava abraçando, pulando, jogando cerveja pro alto, o Vitor e a Yasmin se agacharam no chão, se emocionaram, os dois choraram, e eu conversei com eles depois da partida, e a gente vai ouvir agora esse pai emocionado com essa grande vitória do Botafogo. A gente é muito Botafogo, a gente vive esse momento, a gente vive o Botafogo. Eu tô chorando, ela tá chorando, agora tá chorando, se abraçando, choramos, porque todo mundo falou que a gente ia perder, e nós acreditamos que nós ia ganhar. A gente sempre faz isso, sempre comemora quando ganha, né? Por causa que a gente sempre sofria, né? Que eu desde o começo sofria, chorava todo dia quando perdia, agora que ganha eu choro também, só que de alegria. Antes era de tristeza, agora é de alegria, e é isso. É isso, torcedor do Botafogo muito feliz, como disse o Breiler, primeira vitória em jogos oficiais de um sul-americano desde a final do Mundial, Corinthians e Chelsea. O sul-americano não ganhava de um europeu em jogos oficiais, o Botafogo conseguiu, agora o Boca Juniors empatou com o Benfica, o Palmeiras empatou com o Porto, agora o Botafogo quebra essa sequência com essa vitória incrível sobre o PSG. Dia seguinte do Rio, repleto de pessoas aqui, ó, comprando camisa do Botafogo, vestindo a camisa do Botafogo com orgulho. Então esse é o clima. É fogo neles, ó, melhor do mundo, hein? É fogo neles, melhor do mundo, hein? Todo mundo na expectativa, todo mundo feliz da vida com essa fase do Botafogo, Marcela. Pois é, agora todo mundo nessa alegria também para o restante do Mundial. Obrigada, viu, Jufo? Obrigada aí ao torcedor. O Botafogo venceu, mas mesmo assim tem algumas pessoas que estão criticando a atuação do Botafogo. Olha só o que o Paulo Calçade disse a respeito do Botafogo ter vencido o PSG ontem. Ganhou e não acreditava. Tanto que aí o povo começa a pegar no pé e está tudo certo. Ganhou, aceitou a sua inferioridade, o que é fundamental. Se não tivesse feito isso, não ganharia. Vou dar 2 nomes para você que você quase não viu hoje. O Arthur e o Savarino. Por quê? Porque eles jogaram sem a bola. O Botafogo não teve a bola. Aos 15 minutos, após de bola 80% a 20%. Então assim, a bola foi toda do PSG. E o Botafogo sabia disso. O Botafogo se preparou para um jogo especial em que eu não gosto muito de algumas frases feitas no futebol, mas é verdadeira.
jogou por uma bola, que era uma chance. Renato Paiva, ao acertar sua inferioridade, foi perfeito, correto e criou um sistema com 3 volantes que, cara, é muito difícil fazer o que eles fizeram. Pelo seguinte, se você pegar aqui o meio-campo de Botafogo, tinha as idades 30, 31 e 34. O do Botafogo não, do PSG, 19 e 19 e 25. A rotação é muito mais alta. Então você vê um Botafogo no final com uma dificuldade grande, porque acabou o gás. Olha só o que o Paulo Calçade disse. Eu entendo, né, a análise do Calçade aí, respeito demais, mas tem uma coisa que a gente precisa parar de romantizar. Aceitar a inferioridade não é vergonha, mas também não significa que o time só ganhou porque se encolheu e teve sorte. O Botafogo fez o que se chama de jogo inteligente, foi estratégico, foi plano executado com perfeição. O time anulou as principais armas do PSG, forçou o adversário a tomar decisões erradas e mudou completamente o cenário da partida. Não é só sobre jogar com uma bola, é sobre saber como e quando atacar, como e quando defender. E mais, esse papo de que o PSG teve 80% de posse, mas não chutou, tem um motivo, cara. O Botafogo não deixou. Posse de bola não quer dizer resultado em finalização, não vale nada. O time soube sofrer, soube se organizar e principalmente teve a personalidade para segurar a pressão. Não é todo mundo que consegue fazer isso contra um adversário como o PSG. Então, ao invés de dizer que o PSG perdeu por culpa própria, o certo é reconhecer que o Botafogo venceu por mérito. Com todo respeito ao Calçade, mas eu não posso deixar de passar. Ficar falando que o Botafogo ganhou só porque aceitou a inferioridade é diminuir demais o que o time fez. A gente não entrou para passear nos Estados Unidos. O Botafogo foi lá com um plano claro, com raça, com inteligência e com coragem. O PSG pode ter a bola ou quando quiser, mas quem teve a atitude de verdade foi o Botafogo. Não adianta ter 80% de posse de bola e não conseguir furar uma defesa bem montada. Nosso time foi guerreiro, entregou tudo em campo e mereceu cada segundo dessa vitória. Jogar com 3 volantes, fechar os espaços, anular os caras, isso não é aceitar a inferioridade, é ser estratégico. O PSG se perdeu porque o Botafogo fez eles se perderem. Quem viu o jogo sabe. Hoje foi um dia daqueles que a gente consegue falar que o Botafogo jogou como campeão. Tá ótimo.